A paixão de Wall Street pelo Chile vai se esvaindo. 50 bilhões de dólares deixaram o país. 50 bilhões de dólares deixaram o país. É importante a gente ver estes movimentos. A economia do Chile foi o grande destaque da América Latina por quase 50 anos. E o país era um dos queridinhos dos investidores estrangeiros. E, de um tempo para cá, ele vem vivendo um momento existencial diferente. Sua Constituição permanece intacta, mas diversos pilares do livre mercado no país estão, vamos dizer assim, em xeque. O sistema de previdência privada, assistência médica, a tributação de grandes empresas, tudo isso vem sendo alvo de controvérsias por conta da mudança de governo. Então, o capital, ele fica onde tem oportunidades. Se ele percebe que um determinado país, outrora muito apreciado, muito querido, mudou de contexto, o capital simplesmente vai embora. Então, jamais diga show para o capital, porque dele vai depender o seu futuro. O futuro de qualquer empresa, o futuro de qualquer país, depende do esforço dos investidores em aportar recursos em empresas, em negócios, para gerar o ciclo virtuoso, onde se gera trabalho, se gera inovação, amplia-se mercados, cria-se novas tecnologias, transformações. Esse é o círculo virtuoso. Todos os governos precisariam trabalhar sempre em prol deles. Quando ideias populistas, demagógicas, triunfam sobre a racionalidade, aí o dinheiro vai embora. Que o Chile sirva de alerta para o Brasil. Que o Chile sirva de alerta para o Brasil. Por enquanto, os investidores não estão olhando o Brasil com os mesmos olhos que olham hoje o Chile. Importante você entender isso. Os estrangeiros não estão olhando o Brasil como estão olhando o Chile hoje. Você precisa entender isso, porque aqui predomina um pessimismo, predomina uma contaminação por conta de viés ideológico, de viés político. Aí você carrega seus sentimentos negativos para a Bolsa e acha que a Bolsa vai se comportar como a sua mente gira. Não, não vai. Os estrangeiros terminaram o ano passado com 120 bi praticamente de recursos aportados na Bolsa e esse ano segue ampliando seus investimentos. Na semana passada, alguns dias atrás, uma semana mais ou menos, 10 dias, a BlackRock anunciou 5% de aquisição da Prio 3, investindo no setor de petróleo, entendendo que estamos no ciclo de alta de commodities e que a Prio, embora já tenha subido muito, ainda tem mais espaço para subir. Quer entender mais esse case da Prio? Vou fazer agora 3 anos investido nela. Se você quer entender um pouco mais do case da Prio, assine a nossa seleção de empresas. É onde nós temos um espaço maior para estudos que eu tenho certeza que poderão lhe ser útil, né? Então assine a seleção de empresas. Queria aproveitar e deixar aqui o meu enorme agradecimento a todos que ao longo desse período de julho de 2020 para cá fez parte e faz parte da história do canal Viver de Renda. Nós estamos celebrando 8 milhões de visualizações. 8 milhões de visualizações. É um número realmente assim
bastante significativo, relevante. E eu gostaria aqui de agradecer imensamente de coração a todos que fazem parte dessa história. O Lucas Gustavo me mandou uma mensagem feliz por ter contribuído para esse resultado. Olha, Lucas, muito obrigado. E aproveito em seu nome e agradeço também a todos que fazem parte dessa história das 8 milhões de visualizações do canal Viver de Renda. Reflita sobre isso. Quanto tempo do seu dia você gasta olhando o resultado dos outros? Quanto tempo do seu dia você gasta olhando o resultado dos outros, ao invés de focar no seu próprio resultado? Muita gente hoje, por conta das redes sociais, passam horas e horas olhando a vida alheia e comentando, inclusive, às vezes, coisas totalmente descabidas. As pessoas perderam muita da noção de educação, boas maneiras, civilidade. Nas redes sociais, muitas vezes essas palavras passam ao largo da vida de algumas pessoas. Então, ao invés de você perder seu tempo, inclusive distratando outras pessoas, dedique-se a olhar os seus resultados. Dedique-se a olhar o que você está fazendo para que a sua vida mude, para que a sua vida seja próspera. Eu acho que isso é muito importante. E você, o que é que acha? Olha, eu gostaria de comentar algumas coisas. Primeiro, eu queria aqui destacar, né, que temos aí o problema das Americanas. A recuperação judicial é a 4ª maior recuperação judicial do Brasil. A relação das maiores, a lista é composta pelas seguintes empresas. Em primeiro lugar, temos aí a Odebrecht com 98,5 bilhões. Essa foi uma lista divulgada pelo escritório Marcondes Advogados. Em primeiro lugar, a Odebrecht com 98,5 bilhões. Em segundo lugar, a Oi com 65,4 bi. Em terceiro, a Samarco com 50 bi. Em quarto, as Americanas com 43 bi. Em quinto, a Sete Brasil com 19 bi. Em sexto, a OGX com 12 bi. Em sétimo, a OAS com 11 bi. Em oitavo, o Grupo João Santos com 11 bi. Em nono, a Ecovix com 6 bi. E em décimo, a Charrim com 5,8 bi. Então, são as maiores recuperações judiciais do país. Eu faço apenas um ajuste. A Oi não é segundo, a Oi é primeiro. Por quê? Porque essa dívida da Oi de 65 bi, boa parte dela estava em moeda estrangeira. Então, trazido a valor presente, esses 65,4 bi se transformam em 85 bi. Então, essa empresa de recuperação judicial chega a 85 bi. Ficaria em segundo, com a Odebrecht em 98,5 bi e a Oi com 85 bi. Só que a Oi ainda tem as multas da Anatel. Então, se nós não somarmos as multas e olharmos apenas os valores devidos na recuperação judicial, com os credores, teria 85 bi. Mas eu entendo que também a dívida da Anatel, das multas, deve compor este balanço aí de dívida. Por quê? Porque, inclusive, essas multas foram reajustadas com base na Lei de Recuperação Judicial. Então, se nós somarmos mais 22,4 bi, os 85 bi da Oi passam para 107 bi. 107 bi. Então, 85 com 22, 107 bi. E aí, a Oi se torna, de fato, a maior recuperação judicial do país, né? Do Brasil. Então, só um ajuste aí que eu acho que é interessante fazer. Uma outra coisa importante é o seguinte, eu tenho visto algumas coisas engraçadas na Bolsa. O presidente Lula falou contra o Banco Central outro dia, aí a Bolsa começou a cair. Ato contínuo, o ministro Padilha surgiu para apagar o incêndio provocado pelo presidente.
Aí o que aconteceu? Aí a Bolsa recuperou e subiu. Parece que essa é a estratégia do presidente esse ano. Ele diz o que ele pensa, por alguma razão ele ataca empresários, ele ataca investidores, ataca o mercado financeiro, e aí ataca o Banco Central, e aí depois vêm os seus ministros botar os chamados panos quentes. Então, após as duras críticas, outro dia, do presidente Lula contra o Banco Central, questionando a autonomia do Banco Central e dizendo que a autonomia não serve para nada, porque o Banco Central está com uma Selic de 13,75 e a inflação de 5,7, então ele não vê o sentido da autonomia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse no dia 19 de janeiro que o governo não vai mudar a relação, não tem intenção de mudar a relação com a autoridade monetária. Precisaria propor um projeto e passar pelo Congresso. Isso não passa por simples iniciativa da Presidência da República, do governo, do Poder Executivo, né? Tem que passar pelo Congresso. Não acredito que tenha clima no Congresso para passar uma revisão dessa autonomia duramente conquistada. Então, o ministro Padilha disse que não há nenhuma intenção em mudar a relação com a autoridade monetária. Como disse o presidente Lula, afirmou Padilha, na sua experiência de governo, ele deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O presidente não vai mudar de postura agora, ainda mais com a lei que estabelece regras nesse sentido. A gente sabe, no entanto, que nem todo presidente é tão respeitoso quanto Lula. Logo, não há nenhuma predisposição por parte do governo de fazer qualquer mudança. Bom, ministro Padilha, uma das pessoas que não foram respeitosas, como o presidente Lula com o Banco Central, à época do Henrique Meirelles, foi exatamente a ex-presidente Dilma, que mandava e mandava do presidente do Banco Central, o Tombini. Ele fazia exatamente o que ela queria. Então, essa era intervencionista. E por conta do sofrimento do Banco Central àquela época, é que se trabalhou e se avançou na autonomia do Banco Central. Mas que bom que o presidente não vai propor nenhuma mudança nesse sentido e que bom que o presidente entende que é importante o Banco Central ter liberdade para tomar suas decisões. Por outro lado, entendo que agora em abril chegou a hora do Banco Central baixar a Selic de 13,75. 13,75 está na hora de baixar, não há mais nada que justifique a Selic nesse patamar. Não há absolutamente mais nada que justifique a Selic nesse patamar. Em sendo assim, chegou a hora de baixar. É isso que eu entendo, é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Se o presidente Roberto Campos Neto, com sua equipe, não fizer isso, estarão cometendo um erro crasso, um erro bestial, porque todas as condições estão dadas para, em abril, o presidente do Banco Central baixar a taxa de juros no Brasil. Iniciar a redução, 0,50 é o que eu estou estimando para abril. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.